Em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 23, dê um texto que você já leu bastante e eu gosto muito, quando Paulo diz assim à igreja em Filipos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que bom a gente ter um texto encorajador como esse pela manhã, porque aqui o apóstolo Paulo está nos trazendo algumas orientações boas, básicas, extremamente tops para a gente viver alegres, contentes e sorridentes, a despeito de tanta coisa. Quando aqui ele faz esse texto, você imagina que ele poderia estar ali num resort, na costa do Sauípe, poderia estar ali naquelas fazendas da família da Carol Malta, ali em São João del Rei. Não, aqui Paulo estava preso em Roma, ali as prisões eram aqueles calabouços, aqueles lugares escuros, aqueles lugares fétidos, úmidos, e aí ele vai e nos traz essa condição quando ele diz: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. A primeira lição que o apóstolo Paulo aqui está nos trazendo, e isso eu acho que é base para todos nós, é aprender a viver. Isso, aprender a viver. É tão interessante que muitas vezes nós temos aprendido a morrer. Exatamente, porque temos valorizado mais as amarguras, temos ressaltado mais os ressentimentos, temos ali denotado mais ali as falhas que os outros estão, queremos propagandear aí os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias ausências. Aí eu pergunto, isso é aprender a viver ou isso é aprender a morrer? Porque a gente ressalta mais aquilo que nos achata, aquilo ali que nos mata, isso tira da gente essa pulsão de vida, então vem como essa pulsão de morte. Ou seja, hoje vivemos esse tempo onde todos estamos entristecidos, o número aí de ansiedade, de depressão aumentando demais. Nós temos visto aí essa insegurança, tanto no plano físico, social, como essa insegurança emocional de todos nós, não sabemos dar um passo sequer sem ter aquela tensão. Por quê? Não temos aprendido a viver. Nós temos desenvolvido morte. E aqui ele está nos ensinando, eu parei nisso aqui para pensar que precisamos aprender a viver, considerando que uma experiência boa ou ruim é uma excelente oportunidade para a gente viver, para a gente crescer. E principalmente quando a gente fala aprender a viver, é olhar para o dia de hoje. Olha só, o que você fez de bom, de mal ontem, você já não mexe mais, porque já passou. Aquilo que pode acontecer amanhã ou depois, você ainda não tem. O que nós temos hoje? Qual é a riqueza que nós temos na nossa vida? O hoje, o presente. E aí ele a coloca aqui, aprendi a viver contente. Ou seja, ele dá uma olhada, se a gente der uma olhadinha mais profunda aqui nesse contexto, nós vamos ver que essa palavra contente aqui da Bíblia, ela vem de um original do grego, que é o autokrates, que também significa governo, autonomia, significa essa segurança, ou seja, essa soberania, né? Essa independência. Ou seja, Paulo está dizendo, aprenda a viver, viva, desenvolva, cresça, mas com esse controle. Ou seja, é possível conservar também a nossa serenidade, é possível que a gente considere aí essa soberania, inclusive nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como eu disse aqui, ele estava preso em Roma. Quando ele chega e fala, agradece aos filipenses pelo cuidado que tem com ele, aquela condição, olha, para mim está tudo ok, não precisa aí se esforçar mais. O que ele está dizendo? Eu estou contente,
porque eu estou cumprindo o que Deus faz, eu sei que isso aqui é propósito, Deus vai... Eu não posso não ver agora, mas Deus tem o controle de todas as coisas, então até mesmo para reconhecer a soberania de Deus na vida dele. E ainda, quando ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A terceira lição que a gente pode tirar aqui desse texto, que é preciso manter a serenidade em qualquer momento da vida, como eu disse, no ruim ou no bom. Sabe aquela história de você não deve fazer promessa quando você está alegre e você não deve também querer tirar satisfação quando você está ali com raiva? Pois é porque você precisa desse contente, do autocrates que vem para você, que é esse governo, essa soberania, para que na hora da humilhação você saiba receber, entender qual é o ponto, o feeling, tenha o time para você entender e buscar a exaltação. É saber viver contente, né? Em qualquer situação, como da fartura ou da fome, quanto da abundância ou da escassez, como aqui ele diz. Então, a maioria de nós, né, nós sabemos administrar nem sempre uma boa situação e muito menos uma má situação, né? Às vezes estamos com aquela serenidade, mas por baixo nós estamos morrendo, a gente está xingando, a gente está bravo, a gente está explodindo, a gente está... Entende? Não, é controlar de dentro para fora também. E aqui, para encerrar, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você já tenha ouvido esse verso bíblico estampado em carro, em porta de casa, um monte de lugar, no sentido de tudo posso a ter, a fazer, a conquistar, a alcançar mais. Não, mas aqui o texto está dizendo que ele aprendeu sobre aquilo que ele poderia administrar naquele que o fortalece. Ou seja, tudo posso quer nos dizer que nós temos que viver alegres, contentes, sorridentes, administrando, ali controlando tudo naquele que nos fortalece. Porque, por exemplo, a morte e a vida. Legal quando um familiar nosso nasce. Ruim quando um familiar nosso morre. Muitas vezes são mortes traumáticas, que nem sempre elas são ali controladas, ali, vamos dizer, estão ao nosso controle. Aos nossos olhos, elas são muito traumáticas, de fato. Mas aí a gente, então, não controla, não administra, aí não estaríamos vivendo tudo posso, tudo controlo naquele que me fortalece. Por quê? Se você reconhece a soberania de Deus, você vai ver que em nenhum momento o apóstolo Paulo, ele aprendeu, né, ou ele pretendeu nos ensinar uma nova filosofia de vida, alguma coisa assim. Ele tão somente estava relatando aqui uma experiência de vida, de maturidade. Então, esse tudo posso naquele que me fortalece, quer dizer exatamente que Deus, ele tem o controle e você tem o controle daquilo que Deus te dá. Como assim? Você reconhece a fé. Então, você deixa Deus trabalhar de dentro para fora. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.